Olá, nesse vídeo eu vou falar sobre uma ferramenta de gestão financeira pessoal que é a mais importante que existe para o sucesso financeiro. Não existe como ter sucesso financeiro se você não conhecer, não aplicar essa ferramenta que eu vou falar aqui. Foi isso que eu aprendi na minha vida, nas empresas que eu passei, na minha organização pessoal financeira, no que eu ensino nos meus cursos, porque eu acredito no poder transformador disso que eu vou falar aqui hoje, ok? Então, aguarde aí que eu já vou revelar 3 coisas fundamentais baseado, então, nesse aprendizado, tá certo? Bom, mas antes disso, se você não me conhece, eu sou Carlos Sampaio, eu sou Master Coach, consultor, educador financeiro e também sou administrador de empresa. Aproveito e te convido para te inscrever no canal, dê o seu like, comentar, compartilhar e conhecer meu blog e a página Sampaio Sucesso Financeiro, também meus programas de mentoria financeira e o curso de finanças pessoais. Tá legal? Bom, então vamos lá. Eu vou falar aqui sobre orçamento e fluxo de caixa. Bom, orçamento, fluxo de caixa, o sentido ele é parecido, mas tem uma diferença entre os dois. O orçamento é mais aquilo que é relacionado às empresas quando vão planejar mais a visão de futuro. Quais são as perspectivas de investimentos, de gastos em função dos investimentos, do crescimento, faturamento. Então, essa é uma dinâmica que tem o embasamento então, da estratégia traçada para os próximos meses, os próximos anos. Bom, na organização financeira pessoal, o que se adapta melhor é o fluxo de caixa, que tem um conceito de movimento do dinheiro diário e mensal. Ou seja, um trabalha com o conceito de caixa e o outro com um conceito mais contábil chamado de competência. Então vamos usar o de uso pessoal. Bom, o que é isso então? O que é o fluxo de caixa? O fluxo de caixa, então, para entender... Bom, agora eu falei das diferenças. Eu vou falar o que é o fluxo de caixa, que é o que eu vou me deter aqui, que você precisa conhecer e ter isso na prática. Ou seja, precisa desenhar isso, precisa colocar no papel. Tá? O que você gasta, o que você ganha e acompanhar isso diariamente, mensalmente, quanto que você está, se está dentro da meta, se está fora da meta. Bom, enfim, já adiantei bastante coisa que eu vou detalhar melhor. Mas assim... O fluxo de caixa é como se fosse uma caixa d'água, tá? Então, é um movimento de água que você tem de entrada e de saída. Quando você tem mais entradas de água do que saída, você tem, então, uma reserva de água muito adequada, mais confortável. E imagina que essa água é o dinheiro. Então, esse é o conceito de fluxo de caixa. Quando você tem uma saída rápida, uma saída muito grande, tá, de água, uma vazão grande, tá, você provavelmente vai terminar com essa água rapidamente e você vai ter problema. Tá? Então, tá aí uma analogia para pensar. Bom, então o fluxo de caixa é isso. Você tem um fluxo de caixa? Se não tem, faça um desenho agora, como eu vou falar em seguida. Bom, então é você planejar então 3 ou 4 coisas numa folha de papel. Imagina que você está começando o mês hoje, tá? Qual é o saldo que você tem de dinheiro? Está tendo aqui no bolso, tá? Tá, você tem tanto de dinheiro, tem R$1.000. Quanto que você tem de receita para esse mês? Ah, você tem para receber R$3.000. Quanto que você tem de gastos? Então você precisa fazer uma conta para ver se esses 3 mais esses 4, né, vão cobrir esses gastos que você tem. Bom, é bem simples, isso é uma matemática simples, né? Então é só fazer isso. Agora, o grande problema que existe nas pessoas e nas empresas, e eu atendi várias empresas em situações difíceis porque não tinha essa coisa tão simples assim. Tá? Empresas já com muitos anos de prática passavam por problemas porque não tiveram isso. E a vida das pessoas, de modo geral, é mais ou menos dessa forma. Ou seja, você prioriza o ganhar, tá? Você então acredita que se você ganhar muito, tá, o gasto ele não é tão importante porque vai ser suportado. E aí está um grande engano. Tá? Quando você não controla, você na prática vai gastar mais do que você ganha. Isso aí é uma regra, um vício talvez de funcionamento financeiro da sociedade. Bom, então essa é a importância do fluxo de caixa. Então, primeiro, tem que entender como é que funciona, tem que se conscientizar. Se conscientizar é um negócio seguinte, muito diferente do saber, né? Saber todo mundo sabe.
Mas se não colocar em prática, não serve para nada. Então, saber, tá, não é se conscientizar. Saber é ouvir, tá, eu entendi, mas se eu não colocar em prática e não seguir isso, eu não estou consciente da importância disso. Percebeu a diferença? Então, vamos por aí. Bom, então falei do como é que você tem essa estrutura, como fazer, né? Então tá aí esse primeiro ponto inicial, tá? Comece hoje, comece a pensar nisso e comece a fazer o desenho agora, numa folha de papel, tá? Para o mês de dezembro, mês de janeiro. Bom, segunda coisa é qual é o benefício então do fluxo de caixa. Além do que eu já falei, do ponto de vista de disciplina, de dar mais segurança, de você se sentir mais, digamos, despreocupado com o próximo mês, os próximos meses, você começa a ter o controle, a visão de como é que está a sua vida financeira ali na frente. Bom, então além desse benefício, você consegue visualizar então os pagamentos que você tem para fazer, tá? Aquelas contas que acontecem em alguns meses e não acontecem em outros meses, enfim, tem aquelas oscilações. Quando você tem, por exemplo, parcelamentos que entram no seu cartão de crédito, você até esqueceu que fez aquela conta, então você coloca isso ali na frente, tá? E então, quando você colocou e você olha que você vai ter um gasto que não tinha nesse mês agora, vai ter nos próximos meses, você vai ver então se a sua receita está adequada. Você começa a ficar mais consciente, tá? Consciente. Lembra que eu falei há pouquinho tempo, né? Então, isso é o benefício que tem. Ou seja, ficar consciente é você saber que você está com dificuldade, ou que você está com tranquilidade, enfim, você gera um estado de humor, né? Um estado de bem-estar ou de mal-estar. Mas o mal-estar também pode ser um alerta para você ter tempo de corrigir o problema que vai aparecer lá na frente. Ok? Está aí uma vantagem, um benefício do fluxo de caixa. E, por fim, tem nesse ponto ainda do benefício, aquelas contas que podem ficar esquecidas. Tá? E esquecidas você tem que pagar juros depois. Tá? Então, isso organiza até esses acidentes, né? E pagar juros, juros sobre atraso, hoje na situação de juros altos que nós vivemos, né? É algo que prejudica, não preciso nem falar, nem repetir que isso já está no inconsciente de todo mundo, né? Bom, enfim, esses são os 3 pontos, ou seja, os benefícios, o que é, como fazer, muito simples, né? E concluindo então, guarde essas informações e essas estratégias vivenciadas como exemplo para você, então, dentro de um programa de ressignificar a vida financeira, dar outro significado, em outras palavras, você, então, tenha o grande benefício, que é um comportamento financeiro com disciplina e organizado. Quando você tem isso, a sua vida financeira muda. Então, o primeiro passo num programa de educação financeira pessoal começa por essa fase, por essa ferramenta. Por isso que eu destaquei no início, tá? Então, basicamente isso. O orçamento de caixa é o que as pessoas precisam para, de imediato, começar a ter melhores resultados. E o orçamento se adequa mais para empresas, né, olhando o futuro. Tá bom? Então, esse foi o vídeo, tá? Falando um pouquinho de finanças e um pouquinho de organização financeira. Tá certo? Até o próximo vídeo. Sucesso e prosperidade.